Paula, estou aqui com a minha colega. Oi, eu sou a Adriane De Rose, também psicóloga. Estamos aqui para seguir as nossas conversas de domingo, conversas sobre temas que estamos achando relevante. Tivemos o nosso primeiro encontro para falar sobre saúde mental nas Olimpíadas, e hoje o tema também vai seguir um pouquinho por saúde mental. Uma pesquisa que a gente encontrou e achou interessante, que está na CNN Brasil, falando sobre a depressão e ansiedade entre jovens. Foi uma pesquisa que constatou, então, que a ansiedade e a depressão dobraram durante a pandemia, em comparação aos níveis pré-pandêmicos. De acordo com uma pesquisa, 1 em cada 4 adolescentes em todo o mundo está experimentando sintomas de depressão clinicamente elevados, enquanto 1 em cada 5 jovens está experimentando sintomas de ansiedade clinicamente elevados. Os resultados dessa análise sugerem que a pandemia provavelmente instigou uma crise global de saúde mental na juventude, disse a autora do estudo, Sherry Madigan. Com o passar dos meses, estes impactos negativos sobre os jovens só pioraram, concluiu o estudo. Isso surpreendeu a pesquisadora Madigan, que disse pensar que eles seriam mais resistentes e maleáveis aos desafios da pandemia. Bom, primeiro, a gente já fez o nosso primeiro encontro, né, falando sobre o aspecto da saúde mental ligado às Olimpíadas, né, que foi um grande palco para ser falado sobre a importância do cuidado da vida emocional. E agora saiu essa reportagem do dia 12, né? Foi publicada dia 12 de agosto, então, na CNN, também falando da saúde mental com jovens. E nos chamou muita atenção, a gente achou que seria interessante poder estar aqui conversando com vocês, mas achamos também interessante esse pensamento aqui da própria pesquisadora, né? Eles, os adolescentes, seriam mais resistentes e maleáveis aos desafios da pandemia. Todo mundo acho que pensou, né, Adriane, que as crianças e os adolescentes iriam se adaptar rapidamente, iriam responder rápido às mudanças, né? Porque foi um impacto muito grande. Quem não lembra o ano passado, o cansaço, a estranheza, as adaptações, e o adulto olhando para aquelas crianças, né, todos nós, e pensando para eles vai ser mais fácil, para eles vai ser rápido, eles já vivem no mundo virtual. Acho que muita gente pensou justamente isso, eles são mais maleáveis e mais resistentes às mudanças, né? E o estudo está aí mostrando outras coisas. Pois é, né? E tu vê que é muito importante isso, porque assim, essa coisa das crianças e dos adolescentes já ter mais essa familiarização com o virtual, né? Não faz deles do virtual um lugar tão confortável para eles, né? Então, eu acho que isso é muito importante, assim, porque a gente vê que as crianças precisam muito do contato na escola, da convivência, né? É muito importante para eles aquela socialização que eles têm todo dia com os colegas, com a professora, com as pessoas diferentes. E o adolescente é a mesma coisa, né? Precisa do grupo de amigos, precisa estar com contato físico, né? A presença para eles é muito importante, né? Ao mesmo tempo que são novos, que podem se adaptar mais facilmente, né? Mas a necessidade deles, eu acho, desse lugar físico é tão importante, né? Sim, é evidente, né? As crianças, até houve se retomou a questão das idades, o que é cringe, o que é geração Y, os millennials, né? Agora é a geração alfa, acho que é assim que o pessoal está se referindo. Então, essa juventude já nasceu realmente no mundo virtual, né? Qualquer bebê já sabe até mexer no celular. O dedinho já. O dedinho. Outro dia, uma amiga comentou que o netinho não sabe escrever, mas estava mandando mensagem escrita, né?
Mas como, né? Olha Não só. sabe escrever. Ah, mas é só digitar, dita ali, né? Para o Google, né? Grava ali e sai Uhum, escrito. Então, é claro que essa familiaridade com a tecnologia as crianças e adolescentes têm, né? uhum, Mas de um universo deles também tem esse aspecto, né? Porque o mundo digital era deles, né? A gente era estranho, a gente era de outro tempo, de outro mundo, né? E todo mundo migrou para o digital, né? Trabalhos, uhum, né? Diversas situações, até encontros familiares, celebrações, tudo a gente fez, né? Principalmente o ano passado, uhum, uhum, virtualmente. Então, esse universo era deles, né? Então, a gente invadiu. Então, é daí que eu acho que vem essa ideia que eles seriam mais resistentes, né? uhum, Mas a ansiedade e a depressão começaram a aparecer e a chamar a atenção. E veio esses estudos, né, mostrando muito elevado a é, percepção e os sintomas de ansiedade e depressão. Porque existe uma perda muito significativa, né, para todos nós, e talvez as uhum, crianças e os adolescentes são os que mais podem sinalizar isso, né, no seu tempo também, né? Fico pensando, porque eles são aqueles termostatos também do momento atual, né? Eles também vão ser os que primeiro sentem, né, o impacto. Nós vivemos um grande impacto, ainda estamos nos adaptando, né? Agora o mundo híbrido, ao mundo híbrido, né? Porque vamos voltando, uhum, sim, algumas escolas estão voltando, mas não é voltar para o que tínhamos, né? Para voltar tudo igual que era antes. Também tem um pouco essa uhum, percepção, né? Eu penso que essa é uma perda importante, né? uhum. Voltar e a ideia de que vai voltar à escola como era antes da pandemia, o encontro com os amigos como era antes da pandemia, e o voltar não é esse voltar, né? Como é que tu pensa Uhum. isso? É, não, eu acho que sim, eu acho que a gente já se dá conta, né, sabe que o adolescente, né, ele tem muitas dúvidas, assim, né, sobre como se colocar, como ele está revendo muita coisa da sua identidade, né, e eu vejo que essas angústias, elas estão muito maiores em função de toda essa perda desse mundo físico, né, e essa volta agora, então, também tem muita dúvida, tem muita dificuldade, não se sabe muito como é que vai ser, isso gera ansiedade no adolescente, na criança, né, que também ficou muito tempo em casa, junto com os pais, uma ansiedade de separação bem grande, né? Então, essas perdas, elas estão acarretando muitas tristezas em algumas crianças e alguns adolescentes, né? E angústias. Eu acho que o adulto, como ele teve que invadir esse mundo, né? Mas trabalhar e ao mesmo tempo conviver com a família, ele fica muito mais ocupado do que o próprio adolescente e a criança, que tem aula e depois eles estão em casa e estão vendo os pais em casa, mas não estão com eles. Né? Então, isso também eu acho que causa muita angústia, muita ansiedade, né? A criança fica mais agitada, talvez tentando chamar atenção. E agora, voltando, a gente vê muita felicidade das crianças, mas também muito medo, muita ambivalência, né? Uma hora querem, uma hora não querem, uma hora tem medo, outra hora estão muito felizes, muito contentes, né? Então, são perdas importantes que precisam de ser trabalhadas, né? Precisam ser pensadas e observadas, né? Que eu acho que Uhum. aí a gente entra num outro ponto bem importante, que é como os adultos, as crianças e os adolescentes sentem diferente, Uhum. né? E precisa ser observado. Eu acho bem importante esse ponto aí que a gente estava conversando já outro dia, da ambivalência, né? Ambivalência Uhum, que o adolescente está vivendo, porque ele deseja e quer voltar para os grupos e ele precisa disso, né? Do grupo, uhum, é um momento de fortalecimento e construção da sua identidade, passa pelos grupos, né? isso. Mas como é que vai regular essa proximidade, né? Como é que vai acontecer esse reencontro?
Então, Isso, eu acho que isso é tão importante, né? A coisa do adolescente voltar, por mais que eles se falem pelo virtual, não sei se vai ser a mesma coisa. Como é que vai ser esse encontro, né? é, Acho que o encontro traz não essa vai dar para ser a estranheza. mesma coisa. Não vai dar para ser a mesma É, coisa. exato, E né? isso é que eu acho que é o grande desafio, até para as escolas, Uhum, pensando, né? Claro uhum, que nós, sim, terapeutas, também, para ajudá-los a lidar com isso, mas quem está na linha de frente, né? Porque agora é uma outra linha de frente, né? Das escolas. Quem está na é, linha de frente vai ter que estar ajudando com essa ambivalência, né? Que vai ter horas uhum, que o adolescente vai tá com muito medo, muita ansiedade, né? E vai ter horas que talvez ele vá até se colocar em risco. E como é que a gente vai lidar com isso, né, enquanto escola, para seguirmos nos cuidando, né? Porque ainda estamos no tempo de cuidado, né? A vacinação está uhum, avançando, está chegando para os uhum, adolescentes, pelo menos os de 12 anos, mas isso não significa que podemos descuidar. Então, e a gente sabe que o adolescente ele também flerta com perigo, com risco, né? uhum, Antes da pandemia, em outros aspectos, né? uhum. Não, eu fiquei pensando muito nisso que tu disse, assim, da escola como linha de frente agora, Sim, né? Porque é o palco onde vai acontecer e vai aparecer muito dos comportamentos que a gente precisa cuidar, né? Tanto na criança pequena, porque é lá onde vai aparecer muito essa angústia, ou a felicidade excessiva, né? A empolgação, mas também as tristezas, e é lá que, de alguma forma, onde eles se juntam e ao mesmo tempo não podendo estar a mesma coisa que antes, ainda com um certo distanciamento, é que eles vão elaborando tudo isso. Então, eu acho que é muito importante a gente poder também trazer para pensar com as escolas, assim, né? Como é que vamos fazer para poder ajudá-los e, ao mesmo tempo, identificar esses pontos, né? Que eu acho que vai sim, aparecer sim. muito nas escolas. Sim. E o professor não está com a distância necessária, porque ele também está vivendo isso, e daqui a pouco Exato. também tem filhos que estão indo para a escola, né? Tem um ambiente ali com os colegas, então isso a gente falou desde o início da pandemia, né? Que estamos todos, cada um no seu barquinho, mas estamos todos vivendo Uhum, uma grande tempestade ao mesmo tempo, né? Claro que tem, uhum, né, situações bem extremas de risco, outros podem estar mais seguros, mas estamos vivendo todos uma crise. Então, o professor, ele também está com angústias, né? A gente viu falas de professores com receio, a sala de aula está cheia, agora o distanciamento está menor, né? Então, os uhum. professores começam a ter alguns sintomas, já tem que ser comunicado, e fica Isolado. aquele clima Tensão, né? de tensão. Porque o que que Exato. tinha, né? O adolescente daqui a pouco ia para um treino no extra turno lá do colégio, ou recreio, ou vamos fazer uma atividade em grupo. Aquilo já trazia um oxigênio, né? Uma Claro, leveza. um relaxamento, né, para adolescente, de poder estar entre eles, né? Eu acho que sim, eu acho que isso é E aí vem o fundamental, né? medo, né? É, Atrás de cada encontro tem um fantasminha ali da Covid, uhum, né? Nossa vida está em fase de adaptação das uhum, rotinas, mas fica o medo, né? Cada encontro, né? Cada atividade, fica uhum. aquele clima, né? Então, Aquele e ar. assim, né, Cris, uma coisa que também eu fiquei pensando agora, sem falar, né, nas crianças e adolescentes que de fato perderam familiares, né, Assim, que sim, também vão chegar nas escolas e que é. também vai ser difícil de lidar, né, Isso. porque são Sim, aí, além de todo o temor que tem, né, isso. que já está para todos nós, né, e os adolescentes e as crianças têm que lidar com isso, ainda alguns vão realmente ter perdido familiares, alguns bem próximos, outros mais distantes, mas enfim, né, e isso é algo que tem que ser lidado, tem que ser Uhum. falado.
né? Aliás, eu acho que todo o Exatamente. temor tem que ser falado, né? Exatamente. Eu não sei se a pesquisa não apareceu ali, né? Se a pesquisa considerou esse aspecto de perdas, de lutos, Reais. né? Uhum, Reais, assim, de familiares, de amigos, de familiares, de professores, enfim, né? Pessoas uhum, significativas, mas sem dúvida nenhuma a gente sabe pelo número imenso, né, infelizmente, de vítimas, que todos nós conhecemos alguém, né? é. Todos, eu digo não famosos, eu digo pessoas da nossa Sim, vida próximas, diária, né? próximas, que viveram é, ou hospitalizações e estão hoje na luta para se recuperar, ou perdas, né? Então, esses Uhum, adolescentes também viram os pais fragilizados, né? Eu acho que esse é um claro. aspecto importante, né? Ver os Uhum, pais uhum. angustiados, isso pensando numa família com pessoas significativas ali, porque tem outras condições, mais limites, né? Famílias que perderam o emprego, situações de risco, lutos, e que a escola era o grande porto seguro. A escola, Exato. o professor, né? Então, esse adolescente chega precisando ser amparado, e o professor também está Uhum. vivendo um luto, não está É. disponível. Fica também uma grande confusão. Eu penso que a ansiedade que o adolescente Uhum. está vivendo também é uma confusão de referências, né? Eu Porque acho o que sim. adolescente transgredia muitas coisas, né? E o papel do Uhum. adulto era dizer, não, né, dar uma continência para aquela situação, orientar, dar um suporte. Então, o papel do adolescente de rebeldia, de contestação, de argumentação, e do outro Que é lado, tão essa importante, né? Que é tão necessário. importante. Exato, é tão importante e necessário, e nesse momento, então, tá meio restrito, assim, né? Também isso do comportamento do adolescente acaba ficando mais restrito, né? Uhum. Esse papel de estar mais rebelde ou mais no confronto também tá tendo pouco espaço para isso, né? Então, eu acho que aí E também entra um pouco da confuso. tristeza, exato, confuso, e eu acho que por isso também muita ansiedade e tristeza, né? Que está elevando, talvez por isso, né? Fica um pouco na falta desta vivência tão necessária para a fase do adolescente, E desses as referências, processos, né? né? E as As referências. referências. Porque a escola orientar, os pais orientar, o adolescente olhar, e a criança, né? Olhar e ver aquela referência firme, né? Uhum. Segura, né? E aí não fica confuso, fica uma hora uma coisa, outra hora outra, né? E eu não vou Sim, entrar nem na parte dos conflitos, já entrando na parte dos conflitos familiares, né? Das sim, divisões dentro a família. Vamos pegar só o Covid, né? Que é o tema principal, mas usa ou não usa máscara, vamos fazer a reunião, não vamos fazer a reunião, né? Isso trouxe muita tensão também para dentro das famílias, né? Como é que fica o sim. adolescente nisso tudo? A criança Uhum, vendo, daqui a pouco uhum. as famílias puxando muita divergência, muita desorientação. Eu acho que a angústia passa muito por aí, né? Uhum. Não, acho que sim, eu concordo plenamente. Eu acho que tem muita. Acho que tu falou uma palavra antes, assim, né? De verem os pais tão fragilizados e não tão firmes como deveriam estar nesse momento, né? E isso faz eles ter dificuldade também de poder confrontar, né? Uhum. Trazer essas questões e se identificar, então, fazer esse processo novo de identificação que eles precisam. Né? Eu acho que estamos num momento todos muito fragilizados. Muito. Né? E quando entra na questão da família, então a gente sabe que fica bem mais difícil, porque é um grupo que precisa estar em consonância, e que neste momento, com todas as pessoas fragilizadas, fica mais difícil, né?
Sim, porque claro que toda família tem conflitos, ninguém está imaginando que Claro. antes da Covid todo mundo pensava em harmonia, é claro que não, né? A gente sabe que isso nem seria natural. As Uhum, famílias e os grupos sociais têm conflitos, né? É natural. claro. E como diria Janine Puget, a gente tem que se amigar com os conflitos, né? A gente tem que saber É. lidar com eles, né? Não é querer eliminar. Mas a questão é que extremou, né? Tá tudo muito extremo, muito à flor da Porque está pele tudo no mesmo espaço também, também. né? Tá todos no mesmo espaço. E eu acho que isso traz, então, para esse cuidado que eu acho que as famílias vão ter que ter, né? Que a gente agora vai todo mundo ter que poder olhar bem para essas crianças, pelos adolescentes e poder perceber, né? Que eu acho que perceber os comportamentos, perceber as atitudes, porque eles sentem não, eles demonstram diferente do que os adultos, né? E a É, gente poder é. então estar de olho nisso. Fiquei pensando agora se não foi uma coisa que os adultos pensaram para se próprio acalmarem, se ah, não, as crianças vão dar conta, elas estão porque Era muita além coisa, né? muita coisa, né? Além, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou adaptar o meu trabalho? Como é que eu vou fazer? E agora, como é que eu vou retornar? Porque. Me proteger, né, Cris? Eu acho que tem isso também, assim, ó, a questão da proteção que foi muito falado no início, né? Uhum, Eu vou me proteger e aí pensar como é que eu vou proteger meu filho? Como é que eu vou proteger o outro? Né? Eu uhum, acho que tem isso uma tensão muito grande também aí, né? Além de toda a uhum. proteção que eu preciso fazer para mim, eu ainda tenho que pensar como é que a gente vai administrar essa proteção do outro, né? Dos filhos. Então, e que medo que isso dá, né? Uhum, A uhum. Porque tensão é que a tudo gente passa. incerto, né? E É. continua incerto. Eu vejo algumas pessoas com um comportamento mais, volto a isso, né? Um comportamento mais de normalidade, né? Também se Uhum. falou muito da volta ao novo normal, mas era uma normalidade. Na verdade, só lá na frente, daqui uns anos, É. quando a gente olhar para trás, a gente vai ver o que aconteceu, né? Aí que Como a gente tiver um vai, certo distanciamento, né, de tudo isso. Uhum. aí que a Aí que gente a vai gente vai entender. conseguir levantar. Uhum. O Uhum. que Eu aconteceu? acho que Como é que sim. foi essa transição? A gente ainda está no meio da transição, ainda está elaborando tudo Uhum. isso e já tem que estar Uhum. voltando. Já tem que estar É. voltando e não é para o mesmo. Uhum. É para algo incerto, diferente, né? Novo. Continue certo, novo. E uma coisa Uhum. interessante, né, que alguns adolescentes fizeram toda a transição, né? É muito tempo para um adolescente, um ano e meio, Exato, né? né? A questão do tempo da adolescência, né? É verdade. Eu ouvi Porque de uma ah, adolescente dizendo assim, ó, eu passei o 19 inteiro me preparando para o vestibular que eu ia cursar em 20. aham, Aí eu aham, cursei. Aí eu passei e eu ia entrar na faculdade. Só que isso. não. É, Só que não, não, eu foi também ouvi. virtual, mas não. Então, assim, e aí se perdeu um ano. E um ano na vida do adolescente é um outro tempo. O sentimento de tempo perdido a gente tem ouvido muito na clínica, né? Isso, Tempo perdido, exato. né? De momentos, Uhum. de rituais. Bom, festas de 15 anos, Exato. entrada na faculdade, muita coisa ficou sem o ritual. Também É, gera confusão, porque a gente sabe que a claro, importância do ritual é para demarcar, é para para elaborar os situar, lutos do que fica, né, do que elaborar os lutos. passou, Uhum, uhum. né? E não teve, então é estranho. Eu já ouvi também assim: eu estava no ensino médio, agora eu estou na faculdade, mas parece tudo a mesma coisa, né? Quer dizer, muita Sim, porque aí confusão de tempos. e a vivência deles de troca, né, de colégio para faculdade é uma coisa super importante. E o que É. dá essa diferença é a vivência. É um Uhum. novo lugar, é um novo jeitos que os professores dão aula e tarará. E como eles passaram pelo virtual, ficou igual ao ensino médio.
Uhum. né? E eu Então, ouvi não também, marcou, de fato. eu ouvi também numa situação daí bem diferente disso, né? Das adolescentes não podendo estudar, com Aham. limitações, porque a tecnologia não está disponível para todos, né? Como muitos tiveram, outros não tiveram, e ainda teve a sobrecarga de cuidar dos irmãos, porque enquanto os pais tinham que Isso, sair, então quer dizer, trabalhar. é uma situação eu acho que essa grande confusão que a gente está tentando entender e dar uma Tu vê, né? organizada. Veio para mim uma palavra agora de sobrecarga, né? Sim, Sobrecarga emocional, sim. física, né? Muita sobrecarga, né? Uhum, Muita coisa vivendo. Quando a gente fala, né, de confusão, também tem muito isso, assim, muita coisa sendo vivida ao mesmo tempo, né? E que se misturam, que se confundem, né? Então, uma sobrecarga de tudo, de físico, de uhum. emocional, de tensão, de medo, né? Que tudo isso vai. Claro, a gente não sabe qual é o impacto que vai estar lá na frente, como a gente estava falando, é É. só a distância e, de novo, o tempo, né? Que vai nos dar esse olhar, né? Para podermos Eu acho pensar que a melhor. nossa tarefa é seguir observando, como tu falou, Isso. mas aquele olhar cuidadoso, né? Vamos observar e que a gente puder pensar, né, em ajudar, e eu acho que os profissionais da área psi têm importância fundamental nas escolas, com as famílias, porque é uma grande rede, né, de Uhum. promoção de saúde mental que a gente vai ter que criar. Estamos na mesma condição? Uhum. Estamos, mas a gente podendo trocar com outros colegas, pensar junto, né, para ajudar as famílias, as escolas, né, para esse É, processo todo de transição. Então, acho que tem várias linhas de frente, né? A gente falou muito no início da sim, pandemia, obviamente, e continua os hospitais, com baixou, mas certeza. não está tudo tranquilo, né? Mas tem as Não. outras linhas de frente, né? E nós sabíamos que a nossa atividade seria chamada, está Uhum. pipocando, Uhum. está sendo falado, e a gente já sabia, porque a gente podia observar o tsunami vindo, né? É. De questões emocionais, além dos lutos e das perdas reais, as outras. Então, eu acho que é uma atenção com cuidado e a gente pensar assim que frentes de ajuda também a gente pode ir abrindo, né? E as escolas ir Uhum. pensando, e as famílias, porque é Uhum. necessário que esse é um momento de muito trabalho psíquico e emocional, muito. Aham. Não, e importante isso, né, Cris? Porque assim, eu acho que esse olhar cuidadoso, ele não é só um olhar que vê se está mais deprimido, vê se está mais Uhum. confuso. Não, é um olhar que pode olhar, sentar, conversar, perguntar, se interessar, né? Aham. E Presente, entender que a estamos, presença. exato, a presença, e que estamos todos passando por isso. Então, algo assim, ó, não vai estar tudo 100%. Ninguém vai estar totalmente 100%. Todos nós estamos passando por isso. Então, É. estamos trabalhando o nosso emocional, né? E poder todo mundo se dar conta disso, não se desesperar, buscar ajuda quando for É. necessário, né? Uhum, E em alguns uhum. momentos, uma conversa, uma ajuda com a escola, enfim, isso já vai ajudar, né? Isso E em aí. outros, a ajuda profissional ou uma conversa que seja para a gente poder orientar, Sim, né? Sempre é super importante, porque eu acho que esse é o alerta que a gente já fala na semana passada, que é. está se falando mais em saúde mental, e isso quer dizer o quê? Temos que nos preocupar mais com a nossa saúde mental. Ela tem que vir Isso. mais também para primeiro plano, né? E Perfeito. isso é Uhum. importante, alerta, né? E é também É. essa tentativa de a gente poder mostrar que, bom, precisamos sim estar atentos e conversar e levar a sério a nossa saúde mental, né? Porque ela está presente no nosso trabalho, ela está presente no nosso dia a dia, ela está presente no nosso relacionamento com nossos filhos, nosso relacionamento amoroso, ela está presente em tudo, né? E ela Uhum. vai dar o tom, vamos dizer assim, das nossas Uhum. atitudes, né?
comentando ali no chat ao vivo, podem colocar sugestões de assuntos e agradecer, então, a Adri, essa disponibilidade de a gente estar aqui juntas. Sempre é Nossa muito bom. ideia também é poder ir trazendo outros colegas e convidados, então, assuntos que a gente possa ir abordando, pode colocar no chat. A gente estará no chat ao vivo, respondendo, conversando, trocando. Até mais, então. Tchau. Obrigada.